tenha certeza que elas se sintam amadas onde elas estiverem. E o dia da Bíblia também. Hoje é o dia da Bíblia, que se comemora o dia da Bíblia. Eu fico muito grato a Deus por estar aqui nessa noite. E a mensagem que nós vamos trabalhar é uma mensagem de Natal. Nós passamos praticamente já todo o ano de 2022. Já estamos chegando no final do ano. O shopping, as ruas. Um dia desse eu cheguei no meu prédio, estavam as luzinhas lá na frente. Falei, nossa, já é Natal. Como passou rápido esse ano. Quantas coisas se passaram na nossa vida. Mas o que é o Natal, né? Na verdade, meus irmãos, o Natal é a mensagem de um novo princípio. O Natal é a mensagem que Deus está começando tudo de novo. Sabiam disso? Deus não se desanimou com a raça humana, com os sucessivos erros das gerações que nos antecederam. E Ele resolveu recomeçar. E o Natal é o momento que Deus recomeçou o seu relacionamento conosco. Assim como no Antigo Testamento nós temos a história da criação, vamos lá abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, enquanto os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas começam narrando o nascimento de Jesus Cristo, João fala do recomeço. O Natal é a história, então, de um novo recomeço. Em Gênesis, nós temos o princípio da criação. Na verdade, a Bíblia nos traz 3 princípios. E todos estão no Evangelho de João. Princípio da criação, da humanidade e da família eleita. E esse versículo ele é importante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E nós vamos então, depois dessa pequena introdução, é importante para nós entendermos o que eu vou pregar nessa noite, abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 1. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Marcos, de 1 até o versículo número 8. Mesmo assentados, mas em sinal de reverência, acompanhe na sua Bíblia a leitura que eu irei fazer. Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará
com o Espírito Santo. Vamos ler juntos comigo o versículo 4, todos a uma só voz? Apareceu, pregando o batismo. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes, vamos orar. Senhor nosso Deus, esse culto é para o Senhor. Nós poderíamos estar em qualquer lugar hoje, na nossa casa, vendo televisão, vendo as coisas do mundo, poderíamos estar em outro local, mas nós somos fiéis e obedientes à sua palavra, e a tua graça nos trouxe até aqui. Por isso, Senhor, nessa noite, nesse momento, nos use conforme o teu querer. Permita, Senhor, que no texto que nós lemos, compreender a tua vontade na nossa vida. Ó Deus, e se for de teu agrado, que saiamos daqui nessa noite mais edificados e mais comprometidos com as coisas do teu reino. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos enche do teu Espírito e nos use conforme o teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para nós entendermos a mensagem dessa noite, havia entre os judeus, já havia entre os judeus o batismo, que era feito na imersão no Rio Jordão. Esse batismo era aplicado às pessoas que não eram judias, os judeus que não haviam se convertido ao judaísmo. Mais tarde, surgiram os ritos de purificação, de um simples ato de lavar as mãos. Começou com lavar as mãos, passou então a tomar um banho completo de purificação. As descobertas das ruínas dos essênios, que abrigam a história, e equivocadamente muita pessoa acha que os essênios foram os precursores dos maçons, que praticavam levitações. Isso é tudo bobagem, nada disso. Os essênios foram os fariseus ultra radicais, aqueles assim que eram bitolados, como o jovem diz hoje, totalmente fora da casinha. Esses fariseus eram ultraconservadores e se retiraram do convívio social e passaram a se habitar em cavernas, em desertos, em locais afastados da sociedade. E toda vez que eles tinham contato com as pessoas, eles entravam nas piscinas para tomar o banho de imersão, para se purificar. Sabe aquele negócio que vocês já ouviram? Tomar banho com sal grosso? Já ouviram isso? De algumas pessoas, tem que tomar banho com sal grosso para tirar o mal-olhado? Era praticamente, por analogia, esse pensamento dos essênios. Desta forma, quando o batismo surge, ele traz uma mensagem. É um ato espiritual, o batismo, aqui proposto no Evangelho de Marcos, segundo João, era um ato espiritual mostrando que houve uma mudança na vida de uma pessoa que está naquele momento sendo batizada. A pessoa, ela assume determinados atos na sua vida e agrega a um determinado grupo que ela convive. O texto que nós lemos, o versículo 4, diz assim, olha, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. O batismo é para quem se arrepende. E o Messias estava vindo. E ele diz assim, olha, aquele que virá depois de mim, quem sou eu nem para desatar a sandália dele? A ordem é essa. A ordem natural, arrependam-se e sejam batizados. E o primeiro ensinamento que eu consegui, que Deus me colocou no coração nesse texto, é que o batismo é uma declaração de que ele está assumindo, de que você está assumindo uma mudança de vida. Hoje, nos dias atuais,
você vê muito problema em família pela ausência de Deus. Meus irmãos, o nosso maior problema não está se uma pessoa foi eleita presidente ou não. O nosso problema não está na economia, se vai pagar o Bolsa Família, se vai pagar o Bolsa X, Bolsa aquilo. Esse não é o nosso problema. O nosso problema chama-se família. Se a nossa família não estiver estruturada, se a nossa família não estiver coesa, não estiver forte, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão são os que trabalham. O primeiro ponto que Satanás vai atacar é a sua casa, é a sua família. Certa feita eu fui celebrar um casamento, me convidaram. Pastor Eliezer, eu fui, questão dos... acho que não tinha chegado a pandemia ainda. Fizemos um casamento, o casamento foi com efeito religioso, civil com efeito religioso, hoje nós podemos isso. A Aline foi minha aluna, civilista, ela sabe disso. Fiz um casamento, foi lindo, a bênção, o casal recebeu a bênção, oramos, cantamos, tinha lá um quarteto que foi contratado para cantar, e no mesmo local que foi celebrado o casamento, foi a festa. Terminou, desarmaram lá o púlpito, o negócio e tal, e aí pastor Eliezer começaram a distribuir os brindes, aí me deram um chinelinho de dedo. Eu não entendia para que servia aquele chinelo de dedo, eu acho com o nome iniciais dos noivos. Eu falei, nossa, maravilha, mas que nada, moço. Teve uma hora lá, e os crentes, cerveja, uísque, pá, mas aquelas mesmas pessoas que estavam congregando, clamando a Jesus, foram abençoados. Meu amigo, quando deu mais ou menos uma meia-noite, aí que o bicho pegou. Apagaram as luzes, começou aquele negócio assim, aí entendi para que era o chinelinho. Rapaz, põe o chinelinho no dedo, as mulheres tiraram o sapato de salto, os homens, e vai para a pista e chaculeja, o bicho pegou. Eu falei assim, Rita, vamos embora. Vamos embora. Primeiro ponto que o inimigo ataca é a nossa casa, é a nossa família. Meus irmãos, João Batista, ele chamava João Batista não pelo sobrenome dele ou da Igreja Batista, é porque ele era batizador, né? Ele vem batizando os não-judeus, mas deixa uma afirmação para nós no versículo 8. Ele diz assim, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Meus irmãos, o batismo é uma declaração pessoal de que a minha vida estava seguindo para um rumo equivocado. Eu estava indo para um lado que não agradava a Deus, muitas vezes não agrada nem a nossa casa, nem os nossos amigos, mas agora eu conheci o Evangelho. E a minha vida agora tem um rumo certo. E eu quero testificar isso, é o que chamamos de conversão. É o que nós chamamos de conversão. A conversão, sabe o que é a conversão? É a compreensão de que a minha vida estava errada. Vivia fora dos padrões errados e agora será vivida em outros padrões. Será que aquelas pessoas que estavam naquela festa bebendo daquele jeito, sacolejando de tudo quanto era jeito, não sou juiz, não quero julgar ninguém, será que não faltava conversão? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Queria que vocês lessem comigo. Acharam? Está lá projetado, olha lá. Respondeu-lhes Pedro. Como é que está escrito aí? Arrependei-vos, um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E o quê? Meus irmãos, para nós, o batismo celebra a conversão. O batismo é algo voluntário. Ninguém pode obrigar alguém a ser batizado.
Ninguém pode obrigar alguém a ser cristão. É algo voluntário. É um momento que você fala, olha, sabe o que estava passando na minha vida? Sabe tudo aquilo que eu estava fazendo? Me arrependi. Senhor, me dá uma nova oportunidade na minha vida. Porque, meus irmãos, a nossa vida, o que nós passamos aqui, quantos boletos você pagou esse ano? Quanto que você trabalhou, quanto você ganhou, quanto você gastou? Deus te sustentou, te deu saúde. Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? Quantas pessoas você trouxe aqui para a nossa igreja? Falou, meu irmão, olha, essa é a minha igreja. Para quantas pessoas você no seu trabalho, na sua rua, você falou de Jesus Cristo para ela? Quantas pessoas viram em você, nos seus atos, a pessoa de Jesus Cristo? O batismo celebra a conversão. E o segundo ensinamento que podemos extrair do texto é que é para declarar que a pessoa recebeu o perdão. Versículo 4. Versículo 4. Pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Remissão é perdão. Até brinco na faculdade, quando essa matéria de direito civil, remissão com 2 S's é perdão. Eu falo, olha, mas quando vocês chegarem lá no 6º semestre, o professor de processo civil vai escrever remissão com cedilha. Remissão com cedilha não está errado, é resgate na ação de execução, mas remissão aqui é o perdão que Deus oferece a todos nós de uma forma gratuita. Tem que aproveitar para falar da palavra de Deus em sala de aula. Onde Deus nos coloca, você tem que aproveitar. Então, pastor algum tem poder para perdoar pecado. Pastor algum. Homem algum tem poder, tem esse poder. Na Bíblia, os opositores de Jesus, quando ele perdoou os pecados, disseram assim, este homem blasfema. Vamos lá abrir a nossa Bíblia, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, em Lucas, capítulo 5. Estou falando que homem nenhum pode perdoar os pecados. E Jesus disse, olha, seus pecados estão perdoados. Aí os homens que seguiam ele falaram, opa, pera lá. Quem é você para perdoar os pecados? E Jesus falou, é verdade. Lucas 5, olha só, versículos 17 a 24. Acompanhe a leitura. Ora, aconteceu que num daqueles dias, ele estava ensinando e acharam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram o leito entre os ladrilhos para o meio diante dele. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Olha o que aconteceu agora. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados seus pecados, ou levanta-te e anda? Meus irmãos, o perdão é dado somente por Deus. É Ele quem perdoa. Em Marcos está dizendo assim, eu sou. Jesus está dizendo, eu sou. E se você olhar no Novo Testamento, a mesma expressão, eu sou. Eu sou quem? Deus. Na cruz, Jesus carregou os nossos pecados. Meus irmãos, eu acho assim, o maior exemplo de perdão, na minha modesta opinião, viu, pastor Eliezer? O maior exemplo de perdão está na cruz. Quando estão os 3 crucificados, Jesus e os 2 malfeitores, e Jesus diz assim para ele, Senhor, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. E Jesus diz assim, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Para mim foi o maior exemplo de perdão, um dos maiores exemplos de perdão. A mensagem mais velada do Evangelho
é que Deus nos ama e perdoa todos os nossos pecados, quando nós pedimos e quando nós mudamos de vida. Atos 8. Atos 8, vamos lá na nossa Bíblia, em Atos capítulo 8 agora. Versículos 36. Versículo 36. Acharam? Atos 8, versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Crer em Jesus Cristo é ter perdão. Crer em Jesus Cristo, meus irmãos, é ter perdão, é se habilitar para ser batizado, ser perdoado e levar ao desejo do batismo. O batismo é para quem se arrepende e para a pessoa declarar publicamente que ela foi perdoada, não porque ela fez, não, mas é porque Cristo fez. O que Cristo fez na sua vida, não pela fé em qualquer coisa, não pela fé do tipo assim, sabe, pensamento positivo, não, mas pela fé numa única pessoa, em Jesus Cristo. Meus irmãos, ser perdoado significa receber uma nova oportunidade. Ser perdoado significa um novo recomeço. Muito me vem à cabeça também quando Jesus perdoou a mulher que estava sendo apedrejada. Mulher, os seus pecados estão perdoados. Mas ele diz uma coisa depois no final: vá e não peque jamais. Porque tem muitas pessoas que se arrependem, tem muitas pessoas que assumem um compromisso com Deus, mas o primeiro passo que dá fora da igreja, depois do culto, volta a fazer as mesmas coisas que desagradam a Deus e estão contrárias à palavra de Deus. Toda vez que a minha fé é provada, isso me dá a vontade do quê? Como é que é, Aline? Aquela música Rompendo Fé. Toda vez que minha fé é provada, crescer um pouco mais. É uma oportunidade. E olha só, gente, Deus jamais vai colocar algo sobre os seus ombros que você não possa suportar. Pode ter certeza. Eu pequei porque eu fui tentado. Deus não tenta ninguém. Se você está com dificuldade, eu vi aqui um dos sermões mais lindos que o pastor Eliezer pregou aqui. Aliás, os sermões deles são ótimos, todos. Mas em um sermão ele falou assim: olha, a oração nos aproxima de Deus. Você está triste? Você está se sentindo perseguido? O que Davi fazia? Quer mais que Davi passou? Perseguido por Saul? Ele orava. A oração nos aproxima de Deus, nos fortalece, nos direciona. Meus irmãos, e o terceiro e último ensinamento que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Profundo significado do batismo cristão. Ele é o símbolo da obra de Cristo por nós. Ele simboliza o que Cristo fez e simboliza a nossa identificação com Ele. Vamos lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, aos crentes que moravam em Roma, né? Capítulo 6. Eu queria que vocês lessem juntos comigo o versículo 3 e o versículo 4. Romanos 6, versículos 3 e 4. Leamos: ou, porventura, o batismo
é um símbolo da nossa identificação com Cristo. Só existe um Cristo, meus irmãos. Aquele que morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitou, e Ele vive junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Precisamos resgatar as mensagens que os anjos anunciaram em Belém. Eis que vos trago boa nova, grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos à aplicação dessa mensagem nessa noite. Com a aplicação de tudo isso que nós conversamos, que nós ouvimos, é que Jesus Cristo ele veio para perdoar os nossos pecados. Não existe uma mensagem de Natal sem a proclamação da salvação do nome de Jesus. Jesus é o Messias prometido. Não existe sequer uma mensagem de Natal que não possa ser pregada, que não traga isso. Jesus é o Messias prometido. Ele nos foi dado desde a eternidade, desde a eternidade. Ele é a consumação da esperança do povo de Deus. Ele é o enviado de Deus, ele é o ungido, ele é o profeta, é o sacerdote, é o rei, aquele que veio buscar e salvar o perdido. Essa é a mensagem do Natal. Jesus é o Senhor, e diante dele nós devemos dobrar todo o joelho, na terra e debaixo da terra. Ele governa o universo, dirige as nações e reina sobre o seu povo. Em ele toda a autoridade no céu e na terra. Ele está assentado no trono. E eu queria dizer a vocês nessa noite, há um lugar na sua vida para esse Jesus nesse Natal? Você deixou ali na sua vida um espaço para Jesus? O seu coração, meu irmão, é de Jesus, é de Deus. As palavras que saem da sua boca, o seu pensamento, são edificantes, são palavras que saem da sua boca segundo a vontade de Deus? Ele é o amado na sua alma? Você já se refugiou nele e o recebeu como seu Salvador? Natal é mais do que troca de presentes. É mais do que uma mesa farda. Natal é um recomeço. Um recomeço que Deus estabeleceu com o nascimento de Jesus na nossa vida. O Natal é a mensagem de um novo princípio. O Natal é a mensagem que Deus está começando tudo de novo. E hoje é uma oportunidade que eu quero dizer a você, para encerrar a nossa mensagem. É uma oportunidade para você recomeçar o seu relacionamento com Deus. E quando você recomeça um relacionamento com Deus pautado na sua vontade, na palavra de Deus, tudo na sua vida começa a ser mudado. Quem esperava que eu falasse que tudo vai bem, eu estaria mentindo de púlpito. Recomeçar a sua vida com Jesus não quer dizer que tudo vai se dar bem, que não vai. Que vai desagradar a muitas pessoas. Vai desagradar o inimigo. Mas você sabe que você tem a segurança. Assim como João disse, nós não somos sequer dignos de desarmar as sandálias de Cristo. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. E tudo mais na sua vida, Ele o fará. Precisa confiar, isso é fé. Jamais vi um crente, um jovem, um adolescente, um homem velho, arrependido de ter entregado a sua vida a Jesus Cristo no final da sua vida. Mas conheci muitas pessoas que conheceram a Jesus, ouviu falar de Jesus, admiraram. Mas Jesus não pede admiradores, Ele pede seguidores, arrependidos no final da sua vida. Que Deus possa abençoar, nos guardar e nos dirigir, não só nesse Natal, nesse novo recomeço, mas em todos os dias da nossa vida. Vamos
Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes. Senhor, nós queremos, nesse momento, nos colocarmos diante de Ti, com os corações abertos. Permita, Senhor, que a Tua palavra possa crescer na nossa vida e que o Senhor venha fazê-la crescer. Que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que ouvimos aqui nessa noite. Que esse novo recomeço possa, Senhor, estar presente em todos os dias. Onde quer que estejamos, ó Deus, que façamos a Tua vontade. Obrigado a Deus, porque nunca nos faltou o pão na nossa mesa durante esse ano. O Senhor nunca deixou faltar um calçado nos nossos pés. Por isso, ó Deus, nós queremos nesse momento dar graças a Ti. Louvado seja o Seu santo nome. E permita, Senhor, que nunca, jamais nos afastemos dos Seus ensinamentos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.